Graça e paz, amados. Que alegria estar com você mais uma vez. Quero deixar um texto da palavra do Senhor para o seu coração. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta esse pão com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a face da terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a sua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas sementes frutíferas. Queridos, existem muitas coisas na vida da gente que saem do nosso controle. Como é cômodo para nós temos o controle nas nossas mãos de muitas coisas que acontecem na vida, na família, na vida secular, na vida religiosa, na vida espiritual. É muito bom quando nós temos o controle em muitos aspectos. Mas a gente sabe muito bem que muitas coisas que acontecem na nossa vida fogem do nosso controle. Coisas que a gente não esperava, que a gente é pego de surpresa, demandas, problemas. Às vezes é uma enfermidade que nós não estávamos esperando, às vezes é uma crise no casamento que nós não estávamos esperando, às vezes é uma crise financeira. De maneira que a vida ela é assim, a vida é como ela é, né? Essa é a verdade. Nem sempre a gente vai conseguir controlar, resolver, minimizar os problemas da nossa vida. E em meio a todas essas coisas, o Salomão, ele escreve aqui em Eclesiastes falando sobre isso, né? Que a gente não sabe, por exemplo, o mal que pode se abater na terra. Quem poderia precisar que uma pandemia viria varrer o mundo no ano de 2020? Ninguém. Nossas expectativas eram as melhores para esse ano. E apesar dos pesares, apesar de tanta coisa que aconteceu e tem acontecido nesse ano, mesmo assim a gente percebe o amor de Deus e a graça de Deus sobre nós e sobre o mundo inteiro. Então, quando as coisas fogem do nosso controle, qual é a tendência humana? Às vezes é murmurar, às vezes é reclamar, às vezes é imaginar que Deus está indiferente à nossa dor, às vezes é reter coisas, mantimentos, sentimentos. Às vezes é se isolar, se trancar, se fechar, ficar depressivo, ficar doente emocionalmente. São tantas as reações diante dessas situações que fogem do nosso controle. Esse texto nos diz, e ele nos fala sobre isso. Ele fala de coisas que fogem da nossa razão de entender. Por exemplo, como é que a gente consegue explicar um feto, um bebê crescendo na barriga de uma mãe e os ossos crescendo nesse bebê? Ele diz aqui que a gente não consegue explicar isso, a gente não consegue explicar, por exemplo, a origem do vento e de onde ele está indo, de onde ele está vindo, para onde ele está indo. A Bíblia diz que a gente não consegue precisar o mal que pode vir sobre a terra. Em meio a todas essa limitação humana que todos nós temos aqui 3 orientações importantes para que a gente continue a nossa vida apesar
dela, em algumas situações, sair do controle. Então, a primeira delas é o princípio da generosidade. Quando as coisas fogem do controle, a Bíblia está dizendo que nós temos que ser generosos. Nós temos que lançar o nosso pão nas águas e nós temos que repartir esse pão. A tendência nossa é reter. Quando a crise vem, quando os problemas vêm, a tendência é a gente se fechar e a gente reter o sentimento, reter coisas boas, mas também coisas ruins da nossa alma, reter o mantimento, o alimento, o recurso. Puxa vida, vai que vem uma crise aí de fome mundial, de problema, então eu tenho que guardar, eu tenho que reter, eu tenho que cuidar dos meus, né? O reter, a ganância e tantos sentimentos assim, eles nascem no solo exatamente dos momentos de crise e de dificuldade. Nesses momentos a tendência é o nosso egoísmo prevalecer. Mas aí a Bíblia nos dá orientações para ir na contramão disso. A Bíblia diz que nós temos que ser generosos, que nós temos que partilhar, que nós temos que dividir, que nós temos que dividir com os que não têm, nós temos que fazer diferença e ser diferença principalmente com aqueles que não têm. Lançar o nosso pão sobre as águas, né? E abençoar pessoas que não têm. Segunda orientação bíblica, o segundo princípio, é que a gente tem que continuar trabalhando. O versículo 6 diz que a gente não pode retirar a nossa mão da semeadura, do trabalho. Desde da manhã até a tarde, a Bíblia está dizendo, até a noite nós temos que trabalhar, nós temos que correr, nós temos que fazer a nossa parte, porque a gente não sabe qual é a semente que vai frutificar, a que vai produzir ou a que não vai produzir. Imagine se a gente começar a olhar com um olhar pessimista para a vida. Imagine se um lavrador de uma terra começasse a olhar para o céu e pela leitura do tempo ele falasse, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou semear, hoje eu não vou colher, eu não vou cegar, eu não vou fazer isso, porque o tempo está vindo uma tempestade aí, ou pode acontecer um desastre. Se nós olharmos para as circunstâncias, a Bíblia está dizendo que a gente não vai frutificar. Então a gente não pode estar olhando, a gente não pode estar focado nas circunstâncias. Nós não podemos estar focados na crise, nós não podemos estar focados nessas coisas que fogem do nosso controle. Nós temos que trabalhar, nós temos que correr atrás do prejuízo, nós temos que pelejar, batalhar, né? É um princípio importante. Em último lugar, nós temos que ter fé. Sermos generosos, trabalharmos, mas trabalharmos com fé, com esperança, irmãos. O texto está dizendo que a gente tem que semear a semente, e mesmo que a gente não saiba qual das sementes vai frutificar, mas nós temos que crer que nós vamos colher o que nós estamos plantando. Nós vamos receber daquilo que a gente está gastando do nosso tempo, do nosso suor e do nosso investimento. Por isso, querido e querida, a vida tem que continuar.